Capaz de golpe, Ok, gente, vamos começar então. A gente estava falando na nossa última aula. Opa, vocês precisam da projeção. Vocês precisam ver. A gente estava falando sobre palavra proibida. Deixa eu só buscar aqui meu Foucault. Eu estava querendo se fazer rarefeito. Gente, então assim, a palavra proibida é um dos mecanismos que a gente estava estudando de delimitação, controle e redistribuição do discurso. Né? Basicamente a gente já discutiu isso. O que seria a palavra proibida? Ou a interdição, como também é chamada. No que consiste dizer que um certo discurso é interditado a alguém? Vamos lá, vocês conseguem. Vocês leram a teoria. O que significa dizer, Yuri, o discurso sobre o direito lhe é interditado? Palavras mínimas. A palavra proibida é tudo aquilo que está no nosso ambiente social, mas que em determinado ambiente não pode ser citado. Existe. Quer dizer que existe. A palavra existe, mas em determinado ambiente não se pode usar por diversos fatores, sejam sociais, religiosos, políticos, economia, ou até mesmo sexuais. Exatamente. A palavra proibida ela é da ordem do tabu linguístico. Tá? Ela está no tabu. Ela é um mecanismo de controle externo à linguagem, tá? Porque ela está na linguagem, mas é o meio social que vai determinar quem, quando, onde e se pode pronunciá-la. Portanto, nós também chamamos de interdição. Na última aula eu dei o exemplo do Lula, né, das adequações discursivas pelas quais ele teve que passar, de modo a chegar ao poder. Né? Ele abriu mão da palavra proibida. Por exemplo, a palavra proibida socialismo ou comunismo foi abolida, né? E nessa época eu posso falar com vocês com uma certa propriedade. Não é segredo para ninguém que eu fui militante do partido, né? E num dos congressos se discutia inclusive a retirada da palavra socialismo do programa do partido para não assustar, né? E inteligentemente o então hoje demonizado José Dirceu defendeu que não se retirasse, mas que não se praticasse mais, ficasse ali como referência, né? Mas nunca como objetivo final, de modo a conciliar todos os grupos diferentes dentro do partido, deixar todo mundo tranquilo. Então os radicais poderiam continuar sonhando com o socialismo, mesmo que ele jamais fosse acontecer, ele era só uma referência teórica, né? Enfim, isso não vem tanto ao caso, mas a questão é que em algumas sociedades, se você pegar na sociedade norte-americana, por exemplo, a palavra comunismo, ela praticamente é colocada no tabu, né, demonizada. É quase que impensável, a não ser para 1% da esquerda americana, que é muito qualificada, né, e que teoriza sobre esse comunismo, mas na grande maioria ela é um tabu. Né? Comunismo é, por definição, algo que não se cogita. Né? E assim é, por exemplo, na nossa sociedade, ou foi, pelo menos, né? Hoje a gente discute mais abertamente questões ligadas à sexualidade, mas durante muito tempo a nossa sociedade, especialmente a nordestina, dessa cultura mais ligada à virilidade, à ideia do homem viril, né? A homossexualidade foi colocada no universo do tabu. Né? A pessoa até era, mas jamais se assumia perante os familiares, para evitar a exclusão, né? Por se definir como tal. Então,
Foucault diz que em cada sociedade, né, os membros têm uma dificuldade de pronunciar o que lhe é interditado, né? Isso fica no reino do místico e do proibido. E Foucault chama esse processo de rarefação dos sentidos. Por isso que eu brinquei, disse que Foucault estava rarefeito na minha mochila. O que é uma rarefação de alguma coisa? Dizer, por exemplo, olha, os jogadores da seleção brasileira, quando jogam na altitude, respiram menos porque o ar é mais rarefeito. O que é algo que é rarefeito? Isso, vamos para a morfossintaxe. É algo que é tornado raro, que é tornado difícil ou quase que inacessível, né? Os sentidos em torno da interdição são rarefeitos, eles são acessíveis somente a pouquíssimos membros da sociedade, quase sempre os dominantes, né? E que detêm o conhecimento. E aí a gente vai ver as ligações entre a palavra proibida ou interdição, por exemplo, com as questões de autoridade, de autoria, né? E o desejo do saber, que Foucault vai falar um pouco mais adiante no livro, que ele relaciona ao desejo do poder. Para Foucault, saber equivale a poder, ao menos em potencial. E a loucura? A loucura é uma forma também de exclusão, né? Em que se coloca o chamado louco. Na verdade, o louco, ele é o quê? Ele é alguém que se dizia, se postulava na psiquiatria mais antiga sobre o louco como alguém que não produz o quê? Sentidos. Né? Foucault vem quebrar esse paradigma. Ele vai dizer, não é que o louco não produza sentidos. Né? Ele produz sentidos que nós, na nossa, entre aspas, normalidade, exatamente, nós não conseguimos atribuir nem identificar os processos de construção desse sentido. Né? Mas isso não significa, sobremaneira, a ausência de sentido. Vamos retomar alguns loucos importantes da história. Né? Durante muito tempo a loucura, a ideia da loucura ou da heresia, foi usada para manter um poder, para manter uma hegemonia. O exemplo mais clássico disso, alguém consegue lembrar? Idade Média. Todo aquele que arriscasse dizer... Oi? A Inquisição. Giordano Bruno, que era de dentro da igreja, era um frei, né? Postulou um rudimento do que hoje a gente aceita muito bem como nosso sistema solar, no qual a Terra não era o centro, né? E queimou vivo na fogueira santa, considerado herege, o que equivale a louco, né? Aquele que desafia o poder divino e que, portanto, está fora do seu senso, da sua produção de sentidos esperada, né? Galilei foi um pouco mais esperto, né? Morreu dizendo que era doido, ou melhor, morreu de velho dizendo que era doido para não morrer antecipadamente. Não, eu sou maluco, realmente, nada do que eu disse vale a pena. No entanto, ficou a teoria para mostrar para a gente o contrário. Então, a loucura é mais um mecanismo de exclusão de membros da sociedade, por conseguinte dos sentidos que esse membro produz. É claro que com a teoria de Freud, né, do inconsciente, houve mudanças significativas na abordagem clínica das patologias psicológicas, né? Mas ainda assim, qual é o papel do psicanalista? Quando você vai ao psicanalista, estou nem falando do psiquiatra, porque quase sempre ele vai tratar isso como uma patologia passível de ser medicada, né? Com base em drogas e em processos psicoterapêuticos. O psicanalista, ele trabalha com o método da escuta, né? Mas no fundo, o que há de comum entre o psiquiatra e o psicanalista? Em caso de perspectiva de cura, a própria ideia da cura. E o que é a cura do louco? Exatamente, Yuri. É tentar fazer com que esse paciente passe a produzir sentidos dentro do nosso
padrão de normalidade. É uma postura etnocêntrica. Né? Então tem um padrão de normalidade de produção de sentidos e eu vou, por meio da análise ou por meio do doping, né? Dependendo do método usado, no caso da psicanálise, por meio da escuta e da interpretação desses enunciados, né? Tentar enquadrar socialmente esse que não produz sentidos, ou pelo menos que não produz sentidos acessíveis, né? Fazer com que ele produza sentidos da mesma maneira que a grande maioria da sociedade. Né? Veja, eu costumo brincar com quem me pede uma definição de análise do discurso. Eu sempre digo que a análise do discurso é a psicanálise do texto, com uma pequena diferença. O psicanalista busca, no fim das contas, a cura. E nós, como analistas do discurso, nós não queremos curar nada, não temos a intenção de curar o texto, até porque o texto é um ser inanimado. Né? A nossa ideia não é curar, é entender os processos de construção desse sentido. Né? E ontem eu tive, não sei se o prazer ou o desprazer, de fazer análise do discurso no Face. Né? Não sei se vocês acompanham minhas postagens na comunidade UFMA. Mas alguém discutindo a questão organizacional dos estudantes aqui da UFMA, ocupação de reitoria, você viu, né? Enfim. E um estudante aqui das Ciências Sociais colocou a seguinte frase. A ANEEL, que é a outra entidade organizacional dos estudantes, paralela à UNE, a ANEEL não tem representatividade, dizia ele. Se você pegar nos verdadeiros, abre aspas, nos verdadeiros polos brasileiros, quem tem força é a UNE. E aí eu, gentilmente, pedi que ele me definisse o que seriam os verdadeiros polos brasileiros, porque isso presume haver o quê? Os falsos polos. E eu perguntei para ele em qual dos dois o Maranhão estaria. Veja, e aí ele começou a me chamar de prepotente, que eu estava corrigindo os erros de português dele. Eu disse, não estou corrigindo o teu erro de português. Não estou corrigindo tua digitação. Até porque, aí eu brinquei com ele, no Facebook, eu escrevo Axim também. Eu também uso abreviação. A questão é o quê? O que o psicanalista chama de ato falho. Sabe quando você quer falar de uma coisa e está com outra na cabeça e solta aquela outra palavra inconscientemente? Quando você fala em verdadeiros polos brasileiros, depois ele tentou redizer, falar que não, estava querendo dizer metrópoles, né? Estava querendo dizer... e aí me questionou, falou, São Luís não é uma metrópole. Eu falei, mas não adianta. Não é o que você quis dizer, é o que você disse. Né? A questão da análise do discurso é que ela toma a linguagem justamente naquilo que ela tem de inconsciente. Não é o que você quis dizer. Porque para AD a gente não quer dizer, a gente simplesmente diz. A gente pode até ter uma intenção, mas a gente é traído o tempo todo pela linguagem. A linguagem é opaca. Ela não é um sistema transparente, um sistema límpido e claro que você sempre vai dizer o que quer. Por ser a linguagem não clara, não precisa, igualmente é o discurso feito por meio dela. Né? E aí eu sei que ele se enrolou todo, enfim, eu abandonei a discussão, mas eu queria usar esse assunto para ilustrar um pouco a tarefa da AD. A AD não é analisar o texto, interpretar o texto e redizer com outras palavras o dito. Ela se preocupa mais com o quê? Com o não dito. Com o que ficou no silêncio. Com o que ficou subentendido na entrelinha. Dizer verdadeiros polos brasileiros permite definir que existam falsos polos brasileiros, ou não polos. Polos que não são de verdade. Portanto, há um centro e uma periferia. E é meio complicado você pensar que um estudante de sociologia maranhense acredite que os verdadeiros polos brasileiros são São Paulo e Rio. Né? E aceite isso, porque uma coisa é acreditar que isso existe.
Outra coisa é acreditar que isso é definitivo e que, portanto, nós devemos copiar os verdadeiros polos brasileiros. É o mesmo discurso, e é por isso que eu insisto tanto na tecla da valorização da língua materna, porque me parece que quando a gente caminha para aprender um idioma estrangeiro, todo aquele universo parece muito mágico, parece muito sedutor, né? E que tudo que vem de lá é mais objetivo, e que tudo que está na língua inglesa é menos passível de declinações gramaticais, a língua mais lógica. Veja, a língua é lógica à sua maneira. A nossa língua também é lógica, à maneira dela, né? Mas o que eu estou querendo colocar aqui, então, é a diferença entre AD e psicanálise. Jamais eu vou dizer para o cara, olha, está errado você pensar assim. Mas o fato é, você pensa assim. Ou, melhor dizendo, para a gente não incorrer numa prepotência, seu discurso dá pistas de que você pensa assim. Né? Porque outro problema muito sério na análise do discurso é a prepotência do analista. É preciso tomar um certo cuidado com isso. Né? A exemplo do psicanalista que interpreta o teu sonho, que interpreta o teu ato falho, né? O analista do discurso um analista do discurso imaturo e desatento, pode incorrer no erro de dizer, eu sei o que você quis dizer. Eu não sei o que você quis dizer. Mas eu tenho boas pistas sobre o que você disse sem querer. Né? Essa é a ideia, não é o que você quis, é o que você disse. Então, trata-se, no caso da loucura, de um discurso não enquadrado, tá? Que o psicanalista vai tentar enquadrar. Tem uma música de Raul, chamada Fim de Mês, em que ele fala que pagou a conta do analista, e aí ele faz uma música incidental. Dentro da música dele, faz a música incidental. Se Nilson estivesse aqui, ia adorar, porque eu estou falando de Raul, que é o objeto de pesquisa dele. Que ele faz uma adaptação de shot das meninas. Ela só pensa em namorar. E ele fala sobre o analista. Ele só quer te adaptar. Na profissão, seu dever é adaptar. Ele quer te adaptar. Ele quer te colocar na sociedade. Na análise do discurso, nós não pretendemos isso. Embora os processos analíticos sejam muito parecidos. E a gente, inclusive, recorra à psicanálise. Na oportunidade correta, eu devo trazer aqui o Danilo para falar um pouco para vocês sobre essa ponte entre a análise do discurso e a psicanálise, onde que elas se entrecruzam. Ainda assim, né, ainda com toda a psicanálise freudiana, os loucos ainda são excluídos da sociedade, pelo menos enquanto permanecerem como tal. O esquizofrênico é tratado como tal, ele não tem acesso aos mesmos sentidos e modos de produção. O neurótico é tratado como tal. Né? O ato de se submeter à consulta já é um processo de exclusão. Então, o Foucault vai dizer que há muito poder envolvido no silêncio dos psicoterapeutas. Que o próprio ato da escuta é um ato de poder. Geralmente, a gente acredita que quem fala mais tem mais poder, não é isso? Quem tem mais poder é quem tem mais acesso à produção do discurso. Às vezes esse jogo se inverte. Quando você está no divã, falando sobre um sonho, né, você está de posse da palavra. Mas quem está de posse da interpretação é o analista. Aquele silêncio é material. Há uma materialidade ali de poder, né? A Anne Orlandi vai falar disso na obra dela As Formas do Silêncio. Né? Quando o silêncio significa muito. Né? Ele demonstra quem ali está no controle da situação. Né? Ou seja, o psicoterapeuta é a ele que cabe dar significados que ele considera existir um certo discurso. Mas aí fica aquela questão, como você pode ter acesso aos pensamentos do outro? Fica aquela ressalva que eu faço sobre a AD. Cuidado, você não tem acesso aos pensamentos do outro. E ao fazer aquilo, aquele pedido de explicação que eu fiz no Face, que Marília deve ter visto, eu não quis dizer que ele disse aquilo, mas que deu margem, deu. Né? Então é preciso refletir sobre isso. Né? Pensar sobre como se enuncia. Né? Esse é um risco
da AD, como eu já falei, né? Esquecer que a AD lida com representações. E como analista, eu não deixo de ser o José Uchoa, professor universitário, militante de esquerda, que tem uma ideologia particular, criado em grande parte no sudeste do país, né? Que, embora isso eu viva um conflito porque sou e me considero e quero ser nordestino, né? Mas vivo os conflitos de estar nesse entre meios, né? Como diria o Marc Augé, nesse entre lugares, né? E tudo isso vai afetar a minha análise dos discursos produzidos. Portanto, outro analista, se você pega a Mônica Cruz e submete a ela o mesmo enunciado que eu analisei, ela provavelmente vai produzir uma análise, eu não diria que díspare, totalmente diferente, mas com as sutilezas da pessoa que ela é, das leituras que ela fez, da vida que ela passou, das ideologias que ela tem. O analista não está fora da ideologia. Vamos voltar ao Althusser, que muitos renegam porque dizem que ele é determinista por dizer que não há fora da ideologia. Mas se você pensar bem, não há fora da ideologia. Não existe um sujeito no mundo que diga, eu não tenho ideologia nenhuma. Todos nós fomos submetidos à escola, todos nós aceitamos viver em sociedade e atribuir poder, por exemplo, a representantes políticos. Então todos nós estamos no meio ideológico. Queira ou não, né, queiramos ou não, nós estamos inseridos em uma ideologia. E é assim que se dá a análise. Óbvio que você busca o máximo de isenção, mas isso é uma busca, isso é uma meta, isso é uma utopia. Eu não posso dizer que a Veja não é isenta, que a Folha de São Paulo não é isenta, exatamente, e achar que a Carta Capital é isenta. A diferença da Veja para a Carta Capital é que a Carta Capital fala, nós somos de esquerda. E a Veja não diz, nós somos tucanos. Né? Não vou nem dizer de direita, porque até hoje eu não sei muito bem o que é um tucano. Se ele é de esquerda, de direita ou de centro. Mas a diferença precisamente é essa. Uma investe no jornalismo neutro, embora não o faça. A outra faz um jornalismo não neutro e o assume. Né? Então, tomem cuidado com essa questão da neutralidade. Essa neutralidade não existe nem na análise. E aí é que a gente incorre, eu diria que num dilema, me permitam a brincadeira, mas um dilema falconiano. Né? Porque Falcão, em uma das suas músicas mais brilhantes, chamada A mais B, ele diz que está provado por A mais B que A mais B não prova nada. O que é isso? Bom, a análise do discurso surge como ciência para questionar o positivismo, para questionar a objetividade, para questionar a suposta clareza e transparência da linguagem, né? Para questionar a univocidade do dito. Beleza, só que aí nós nos submetemos ao jogo acadêmico. E a academia, por definição, é positivista. Nós questionamos o saber disciplinar. Mas como a academia se divide? Em disciplinas. Eu não posso chegar lá no C7 e querer dar uma aula de Física 1. Embora a minha prova de inglês instrumental fosse um exercício de Física 1, com enunciado em inglês. E eu precisei mostrar para os alunos que eu tinha o mérito para corrigir aquilo. Né? Existe ainda um investimento na academia na separação das disciplinas. Que essa história de interdisciplinaridade é tudo muito bonito, é tudo muito legal, mas é objetivo, é uma tentativa ainda discursiva de deslocar uma prática. Na aula passada eu falei o que sobre discursos e práticas? Os discursos mudam muito mais rapidamente do que as práticas. Né? E não é que mudam, mas eles... porque mudança, na ideia de mudança radical, eles deslizam. Eles vão de um lugar para o outro com pouco mais, eu disse um pouco, não disse muito mais, de facilidade. Mas a prática... Pensem vocês mesmos sobre a questão da sexualidade. Como vocês, futuros pais e mães, iriam lidar com um filho ou uma filha homossexual? Não preciso que me respondam. Mas reflitam.
Você poderia até aceitar, mas você iria se preocupar, por exemplo, e aí entra novamente a psicanálise, a gente é o que o outro nos vê. Iam se preocupar com a opinião dos outros, da sociedade, se teu filho ou tua filha ia ser aceito ou aceita. E isso é natural, porque a gente vem de uma sociedade machista, né, onde a heterossexualidade é a norma, é a regra de normalidade, e a diferença, durante muito tempo, não foi, eu diria, não é tolerada. Ela pode um dia vir a ser. Os discursos têm mudado no sentido de... O discurso do politicamente correto é no sentido da aceitação. Mas nós sabemos muito bem que o politicamente correto nem sempre é praticado. Pega o humor. Se você fizer um humor totalmente politicamente correto, qual o risco que ele corre? Fala a verdade, piada politicamente correta não é engraçada. Por quê? A gente ri do quê? Como que as comédias se fundamentam? Desde da época de Dante, ou desde a época da Grécia Antiga. As comédias exploram o quê? Exatamente, elas exploram quem destoa, o expõe ao ridículo, né? Elas zombam da diferença. Querendo ou não, ainda está cheio de piada de homossexual por aí, ainda está cheio de piada de negro por aí. Aí seu Jô Soares quer contar uma piada de lusitano, porque aí envolve um jogo de poder entre colônia e colonizador. Ele modificava as piadas. Você lembra como ele contava essas piadas de português? Com russo. Com russo, com escandinavo. Mas como era o sotaque do escandinavo? Ora, pois. Obviamente, né, que ele estava ali colocando uma crítica propriamente ao politicamente correto. Ultimamente, ele tem feito isso com a questão do negro ou afrodescendente. O politicamente correto é chamar afrodescendente. E agora, tudo aquilo que é de alguma maneira politicamente correto, ele chama de alguma coisa descendente. Piada sobre luso-descendente, que aí já não é politicamente incorreto. O politicamente correto é uma construção discursiva que a gente compra, mas que nem sempre pratica. Mas nem mesmo eu, que, sabe, a vida também, cá para nós, seria muito sem graça se você fosse politicamente correto o tempo todo. Ou pelo menos na sociedade em que nós fomos inculcados, né? Então nós, no nosso íntimo, podemos ouvir uma piada preconceituosa aqui, você acha engraçado. Mas dependendo do contexto que você está, você segura o riso e ainda reprime quem contou. Mas no fundo, você achou engraçado. E por que você achou engraçado? Porque a ideologia na qual você está submetido te ensinou a rir do ridículo. Ou melhor, a rir daquilo que é tornado ridículo por ser diferente. E assim é com o louco, né? Quantas piadas de louco existem? Eu próprio contei uma aqui na aula passada, do elefante, né? Obviamente que foi com o fim de mostrar que os dois loucos entre si produziam o mesmo sentido, ao qual a gente não tinha acesso. Mas era uma piada de louco, piada de fanhoso, né? Piada de... Engraçado, né? Dificilmente tem uma piada de paulista. Mas tem piada de cearense, piada de maranhense, né? O humor é um campo muito interessante para explorar para quem quiser pensar num trabalho de AD. Porque no humor está cheio dos preconceitos que a nossa sociedade tem. Eles aparecem, mesmo quando se tenta disfarçar. Então, como eu dizia, a psicanálise tem essa pretensão de ensinar ao louco a significar nos padrões sociais. Ela pretende curar uma enfermidade mental considerado algo que o exclui. A análise do discurso não tem essa pretensão. Tá? A AD, quando praticada sem as devidas ressalvas, ela pode incorrer nessa ilusão. Mas vejam, guardem com muito carinho a palavra ilusão. Jamais vai haver uma análise definitiva de um discurso. Por quê? O discurso tem as suas condições de... Todo discurso só existe de acordo com o seu... Bora, gente, como é que a linguagem significa? As palavras são sempre as palavras?
Contexto. Por contexto, Eni Orlandi chama de condições de produção. O que são as condições de produção? Na verdade, é uma tentativa de dialogar com a teoria de Marx. Marx vai falar que a sociedade capitalista se divide em proletariado e burguesia. Burguesia é essa que compra do proletariado a sua força de trabalho e que detém o capital e, por conseguinte, os meios de produção. Eni Orlandi vai se aproveitar dessa construção do Marx. Na verdade, não Eni Orlandi, mas um grupo de teóricos que Eni é a representante no Brasil, mas Derrida, o próprio Foucault, né? Eles vão falar na questão das condições de produção do discurso. O que a gente chama a vida inteira de contexto, na AD a gente chama de condições de produção do discurso. É quem diz, por que diz, para quem diz, onde diz, em que contexto histórico. Opa, em que contexto histórico? Portanto, um dizer pode significar hoje algo. E daqui a um século, outro analista pode vir e jogar a luz de sua época e chegar a uma outra análise. Um bom exemplo, eu não lembro exatamente em que conto, mas tem um conto em que Machado de Assis coloca o seguinte, que senhor de escravos fulano de tal, não me recorre o nome agora, depois eu peço a ajuda de Dino, não era um mau senhor de escravo, porque ele só açoitava os negros rebeldes e fujões. Os demais ele não açoitava. E o homem branco daquela época, senhor de escravos, lia Machado e se deleitava. E se acreditava ali contemplado naquele elogio machadiano de que, sim, se eu não açoito os meus escravos, eu sou um bom senhor. E hoje, como que a gente lê isso? Como uma bela de uma ironia, né? Ou seja, para ser um bom senhor de escravos, basta não açoitá-los. Hoje, a nossa sociedade não escravista, né, após ter passado por todo o processo histórico, certamente interpreta isso, mesmo as classes dominantes, interpreta isso de maneira diversa. É isso que eu quero dizer, que um dizer analisado hoje não tem o mesmo valor que ele vai ter analisado por outro analista. Ou seja, deslocado, seja no sujeito analista, seja na questão ideológica de quem está analisando ou na questão dos fatos históricos, à luz da história. Análogo à loucura, nós podemos tratar de temas como a perversão e a doença. Né? Pessoa está doente de conjuntivite. Eu estava com conjuntivite, o que é que eu fiz? Médico, remédio e... Pô, conjuntivite é o quê? Contagioso. O que você tem que fazer com o doente? Isola. Igual faz com o louco. Eu aceitei isso porque ideologicamente eu sei que quem está doente tem que preservar o outro da doença contagiosa. Fiquei em casa. Né? Como diz o meu aluno Paulo, conjuntivitis, né? O nome que ele deu para minha doença também conhecida como Big Shoe. Eu não sabia disso, foi uma graça, assim que eu estava no Face e ele mandou. Uchoa, are you with the conjunctivitis or can we call it a big shoe? Aí eu mandei um belo what, né? O que o sapatão tem a ver com a conjuntivite? Para mim, sapatão era só homossexual do gênero feminino. Aí ele falou que era, né? It's the Maranhenses idiom for conjunctivitis. O inglês dele e o meu estavam perfeitos na postagem, né? Mas falei para ele que eu não estava ainda introduzido totalmente no idioma maranhense, né? Mas que aos poucos a gente vai se endoculturando, né? Mas a questão é, você isola. O que acontece com o pedófilo? O pedófilo que é preso e condenado. Ele é o pervertido. Para onde é que ele vai? Na cadeia. Na mesma cela que os outros? Se ele ficar na mesma cela que os outros, Yuri, o que acontece? Ele vai virar a alegria do...
Exatamente, ele não vai mais passar no teste da farinha, né? Teste da tapioca, exatamente. De preferência, eles mandam, o advogado logo trata de arrumar um laudo de sanidade mental, de insanidade mental, de modo a tratá-lo na clínica, porque lá é um ambiente menos arriscado. Isso significa o quê? Que a prisão é, portanto, um sistema de exclusão definitivo? Mesmo porque também 99% dos casos de estupro, de pedofilia, tem... Opa, então existe a exclusão na exclusão, é isso? Porque a gente pensa no preso quase sempre como ser totalmente antiético, né? Ele está ali porque ele destoou da sociedade, portanto ele está fora, ele não pode conviver com aquilo. Ou melhor, é nós que não podemos conviver com ele. Mas pelo que a gente está vendo aqui do relato, por exemplo, do estuprador, do pedófilo, ele não pode sequer ir para uma prisão normal. Porque ele vai ser igualmente violentado. É a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então existe exclusão dentro da exclusão. Que é uma das grandes sacadas de Foucault, e para quem quiser saber mais sobre essa forma como Foucault discorre sobre as relações sociais, leiam A Microfísica do Poder. É uma das grandes sacadas do Foucault, é romper com o paradigma marxista da pirâmide e do modelo de base e superestrutura. No marxismo, o poder flui. Eu digo no marxismo, e nós somos a AD é uma ciência marxista, mas eu digo no marxismo tradicional, ortodoxo, o marxismo de Foucault é uma releitura, né? É um neo-marxismo, digamos assim. Aliás, deu origem ao que se chamou de uma nova esquerda. Mas no marxismo tradicional, a relação de poder é de cima para baixo. O burguês que oprime o proletariado. Qual é a grande sacada de Foucault? É ver que aqui e aqui existem outras relações de poder, que elas não são lineares. Para Foucault, o poder circula. Eu já expliquei isso uma vez para vocês, quando eu falei da questão da autoridade. Eu estou aqui, eu estou com 99,9% do discurso. Por quê? Porque vocês deixam. Porque vocês reconhecem uma autoridade. Porque vocês reconhecem que eu é que devo falar e vocês devem ouvir. Se tiver uma rebelião aqui, os alunos falam, nós estamos de greve, você dá uma aula de merda e a gente não quer assistir. Acabou. Eu só sou professor enquanto o outro, o meu interlocutor, me reconhece como tal. Eu só sou governante enquanto o meu eleitorado me reconhece como tal. Collor caiu. Em grande parte pelo trabalho midiático, que foi feito para elevá-lo e para derrubá-lo. Mas sem o apoio popular, nem a ascensão, nem o declínio teriam acontecido. Como a mídia trabalhou isso é outra questão. Veja, então para exercer poder é preciso ter a autoridade. Para ter a autoridade é preciso ter... O que eu preciso ter para ter autoridade? O conhecimento, o saber. Quando a gente chegar lá na vontade de verdade, eu volto nessa questão. Como a vontade de verdade vai influenciar as relações de poder. E a verdade para nós é o quê? Academia, o que é a verdade? É a nossa ciência. É quem é o meritocrata. Ou pelo menos deveria ser. Então, as pessoas que são afetadas pela perversão, pela loucura, pelas doenças, são vistas como elementos que contaminam a sociedade. Elas precisam ser colocadas à parte.
O estuprador é visto como, pelo restante dos presidiários, como um elemento que contamina o presídio. E, portanto, ele é punido. Né? Vejam o poder circulando na microesfera. É por isso que Foucault vai falar de uma microfísica do poder. Ele vai sair do universo macro, burguesia, proletariado e vai entrar nas microrelações. Tem um exemplo bem interessante sobre isso. Tomara que ninguém da Pruma nunca assista essa videoaula. Certa vez na reunião de departamento, ano passado, era período de início da greve. E veio uma pessoa da Pruma solicitar que o departamento de letras se posicionasse sobre a greve. Na época eu, Dino, mais uns colegas, a gente queria dar aula. Bom, primeiro que eu sou governista, todo mundo sabe. Né? E a crítica que eu tenho que fazer, eu faço sem parar. Né? Eu faço sem fazer greve. E Dino, a mesma coisa. Né? A gente não esconde de ninguém nossa preferência política. Mas a questão não era essa. O sindicato chega e fala, não, a gente quer uma posição do departamento. Primeiro, não existe uma coisa chamada departamento de letras que possa intervir e obrigar a fazer greve. A greve é um direito individual. E direitos podem ser exercidos ou não. Né? E eu não me vi ali num contexto de fazer greve no fim do semestre. Né? E aí chegou um momento que saiu o seguinte discurso, me lembrou o Bush. O Bush uma vez disse que quem estava contra os Estados Unidos, quem não estava a favor dos Estados Unidos, estava contra eles. Né? E veio uma frase análoga, do tipo, se você não faz greve é porque está satisfeito com seu salário. E aí eu levantei a mão e falei, bom, eu nem estou satisfeito com o meu salário, embora eu acho que ganhe muito melhor do que um professor de educação básica. Né? E que se for para fazer uma greve, então vamos fazer uma greve dos professores, todos, né? Do estado, do município e das universidades. Eu acho também que uma greve da universidade não deveria ser só por salário, mas por condições de trabalho. Eu adoraria não ter que comprar um data show para ter que trabalhar, que o estado me desse o meu. Mas enfim, e aí coloquei, nem estou satisfeito com o meu salário e nem quero fazer greve. E por que eu sou obrigado a me enquadrar em um dos dois grupos, nessa divisão binária? Quer dizer, então, que eu tenho que escolher quem vai me oprimir? O meu governo ou o meu sindicato? São as micro-relações de poder. Teoricamente, o sindicato, por ter sido eleito, tem o direito de dizer o que eu quero, né, perante os governos. Só que isso só acontece a partir do momento que eu reconheço o sindicato, por meio da filiação e da contribuição financeira na folha de pagamento. Uma vez que eu não faço isso, o sindicato não tem autoridade, não me representa. Sabe aquela coisa? Marco Feliciano não me representa, não sei quem não me representa. O sindicato não me representa. Eu me como eu gosto de brincar, eu me auto-represento a mim próprio. Quando eu tenho uma coisa para dizer, eu vou lá e digo. Vou lá e pleiteio. Né? Por outro lado, isso é uma postura complicada, e eu sei disso, porque a gente vive um mundo cada vez mais individualista. Talvez essa minha postura é reflexo do próprio mundo em que eu vivo. Talvez fosse na década de 80, ou se fosse na década de 90, quando eu era líder estudantil, e eu ouvisse o mesmo discurso de alguém que eu julgava que eu representava, e eu não representava ninguém, na verdade, né? Porque para você fazer movimento estudantil, a primeira coisa que tem que fazer é ser estudante, e eu não era. Né? Tem que se reconhecer, tem que se falar das falhas que a gente teve no passado. Eu sei que tem gente do movimento estudantil aqui na sala, eu estou botando isso para reflexão mesmo. Para fazer movimento estudantil tem que estudar. Tem que estar na sala de aula e depois você faz outras coisas. Né? Mas eu teria uma revolta muito grande. Né? Se o cara falasse, não, você não me representa. Como que eu não te represento? Eu fui eleito. É uma guerra de poderes. Um querendo exercer o poder, o outro recusando o exercício desse poder. Essa guerra só cessa a partir do momento que alguém lhe cede o poder. Como vocês estão fazendo agora, assistindo a aula. Isso é uma cessão de poder. Quando se excluem então essas pessoas em hospitais, cadeias, manicômios, né? Onde mais que poderiam se excluir as pessoas hoje? Em bairros, né? Por exemplo, nas escolas especiais, né? Veja, por trás de um discurso até bonito, de atender a necessidade especial, você está excluindo a criança com Down, você está excluindo a criança autista. Estou dizendo então que o mundo é maravilhoso e que a criança com Down vai ter uma perfeita inserção no meio social, na escola regular?
Não. Mas é preciso se buscar isso, né? Se você quiser realmente uma sociedade integrada, né? Quando você faz essa exclusão, você na verdade está tentando manter a ordem do discurso e as gramáticas sociais. Manter o discurso tal qual é, distribuído de maneira desigual. Então, beleza, tem uma reunião com o ministro da Educação. Quem vai? O representante da Andes, o representante da Uni. Ah, mas por que eu não posso ir direto? Porque você os elegeu. Você cedeu o poder. Toda e qualquer democracia representativa está fundamentada na cessão de poderes e direitos. É como fazer uma procuração para um advogado. Ele vai falar em seu nome. Isso é o fundamento de toda e qualquer democracia representativa. E qual o outro modelo democrático que nós teríamos? A democracia participativa. Tão utópica que eu diria quase impraticável em grandes sociedades. Ela pode acontecer no seu grupo de amigos, né? Ela pode acontecer na tua sala de aula, com representantes de classe delegando poderes, mas quando isso começa a entrar no conceito de Estado-nação, complica muito, né? Nós temos, em alguns governos, tanto de esquerda quanto de direita, elementos de democracia participativa, mas não a democracia participativa plena. O orçamento participativo, por exemplo, ele é participativo, vírgula, né? Porque você elege um representante de bairro que vai para a Assembleia definir no que o município vai gastar. Mas veja, ele já é um representante, portanto essa democracia já é representativa. A eleição norte-americana é uma espécie de democracia representativa. A nossa também é, né? Mas a deles é um processo um pouco mais complexo. Alguns chamam de indireta. Eu não vou correr nessa ingenuidade de dizer que o meu é bom e o deles é ruim, né? A deles tem um processo a mais, né? Assim como a gente faz isso até hoje, a gente não... Vocês agora, né? Eu às vezes eu esqueço que eu não sou mais estudante. Na Uni, vocês elegem os delegados vão lá votar no Congresso, né? Quase sempre vão lá mais para tomar cerveja no show do Ira do que votar no Congresso, né? E sai de lá eleito uma diretoria, que vocês sequer vão saber depois quem foi, se não forem buscar saber. Então, por exemplo, né, já falamos dos loucos, tal, dos ladrões, drogados, né? A questão do drogado. A Cracolândia, em São Paulo, né, tem agora um projeto para limpar, e a palavra é essa mesmo, limpar, fazer higiene social na Cracolândia. No que consiste? Vocês estão a par disso aqui, da Cracolândia, como é que foi feito lá? Acontece que, não vou dizer quem tem razão nem quem não tem, mas o governo federal estava com um programa de tratamento dos dependentes químicos. Se por internação voluntária ou se era inclusivo ou não, é outra questão. Mas o governo federal tinha um programa de tratamento dos dependentes químicos e contemplava a cidade de São Paulo. Na época o prefeito ainda era o Kassab. O governo de São Paulo, opositor do governo federal, não topou a parceria. Obviamente, encher a bola dos outros, né? É levantar a bola para os outros cortarem. Então ele criou o seu próprio programa de combate aos dependentes químicos, de combate à dependência química. Acontece que pretendia tratar, ou do governo federal pretendia tratar as pessoas em loco, não tirá-las dos lugares onde estavam, tentar fazer o trabalho meio que etnográfico, ir para lá e trabalhar com eles. E o do governo de São Paulo dizia, não, vamos interná-los em clínicas, né? Depois eu chego já na Bolsa Crack, né? Vamos interná-los em clínicas. A Bolsa Crack é o ProUni da droga, tá? Vamos interná-los em clínicas, beleza. Chega a polícia um dia antes, uma saraivada, cacetete para todo lado. O que acontece com os drogados? O negócio é o seguinte, quem quiser ser internado vai, porque, né? E quem não quiser, vaza. Vazou para onde? Vazou para a periferia. Butantã, Sacomã, São Miguel Paulista. Se espalhou. Sabe quando você pega o formigueiro e espalha? Se espalhou.
Aí o negócio que era um problema concentrado, né, espalhou e ficou muito mais difícil de tratar. Mas dispersou, ninguém mais vê. A Estação da Luz, a região da Cracolândia, ficou limpinha. Para poder explorar o quê? O comércio imobiliário. A grande intenção sempre foi, de ambos os lados, tratar o problema naquela região, porque aquela região é central na cidade. E era feio para o turista. E era feio para quem precisava comprar imóvel ali. Ali havia um lobby muito forte para valorização imobiliária. Então, nem um lado nem o outro estavam muito preocupados com o ser humano envolvido naquilo. A Bolsa Crack. A Bolsa Crack é o ProUni da droga. Você tem hospital público e hospital privado, certo? Adivinha onde que esse cara que ganha a Bolsa Crack tem que se tratar? Na rede privada. Em instituições que nem sempre são sérias. E ele vai jogar dinheiro de onde ali? Do Estado. Leia-se, nosso, do contribuinte. Horas. Mas não seria muito melhor então investir nos hospitais públicos que vão servir ao drogado que está precisando daquele tratamento e que vão servir também a nós que somos contribuintes? O mesmo raciocínio se aplica ao ProUni. É o seguinte, a UFMA está sem professor, a gente não tem como fazer concurso agora, nem abrir mais cursos. Mas faz o seguinte, faz o vestibular do Selma, eu te pago seus estudos, eu, governo, te pago o estudo. Aí você pergunta, tá, com que dinheiro? Não, com o dinheiro do Estado. Não, mas você não falou que a universidade estatal, a universidade pública não cresce porque não tem dinheiro? Não seria mais válido investir o dinheiro do ProUni na universidade pública? Aí vem o discurso da emergência. Ah, mas é uma emergência, nós precisamos de mais graduados, nós precisamos de mais mestres, de mais doutores. Sim, é uma emergência. Mas e aí? Né? Quer dizer que toda emergência... E o discurso da emergência também serve para pegar cidade esburacada que nem São Luís e contratar uma empreiteira sem licitação para fazer um asfalto que em 3 meses vai se dissolver de novo. É uma emergência, está cheio de buraco. Interessa que se permaneça no estado de emergência. Nunca se tratar o problema de maneira definitiva, tratar o problema pela raiz, pela estrutura. O nosso ministro da Educação, tá? Para ninguém dizer aqui que eu sou parcial, né? O nosso ministro da Educação, uma pessoa que eu respeito muito como economista, mas é ministro da Educação. O que isso quer dizer? Que educação equivale ao quê? É principalmente uma questão de grana. A única vez que botaram um pedagogo para ser ministro da Educação, vocês lembram quem foi? Cristóvão Buarque. Quanto tempo ele ficou no ministério? Não ficou 1 ano. Sabe por quê? Porque ele falou que ia alfabetizar 100% da população em 4 anos. Isso interessa? Fazer isso com o Estado? Dizer que vai efetivamente fazer com que o Estado eduque? Isso mina com a máfia da escola privada. Quem era o grande inimigo de Cristóvão Buarque no Ministério da Educação? De Gênio, o dono da Rede Objetivo. Pô, se a escola ensina, não vai mais precisar ter cursinho para vestibular. Se a escola ensina, né, não vai mais precisar ter escola particular. Enfim, a gente vai também refletir sobre isso quando a gente chegar na questão de ensino de língua inglesa no Brasil. Por que que só a gente tem uma realidade tão marcada por instituto privado de idioma? Por que será? Por que será que existe um discurso de que não se aprende inglês na escola pública? E a quem isso interessa? Ah, mas é de caso pensado? Não, é uma questão cultural. E afinal de contas, tudo que se discute aqui nesse curso é cultura, né? Gente, as prisões também servem para prender terroristas. Guantánamo. Agora, o que é um terrorista? Defina um terrorista.
Não vai fazer que nem o cara lá do Facebook, né? Tocar o terror, você está fazendo isso errado. Aí tem todo mundo com metralhadora, o cara tocando violão, tocando o terror. Né? O que é um terrorista? O que seria um método terrorista? Radical que vai matar outro. Que vai machucar outro? Tá, mas e se esse outro for meu agressor? Quem é o terrorista? Aí é que tá, quem é o terrorista do quê? De onde vem Osama Bin Laden, gente? Alguém sabe a história de Osama Bin Laden? Foi a CIA que criou Osama Bin Laden. Para fazer o quê, Yuri? Lembra? Vocês treinaram ele para terminar o estudo para praticar terroristas com Osama Bin Laden era um agente da CIA no Oriente Médio, especialmente no Afeganistão, porque quando surgiu a União Soviética, ela começou a se expandir pelos Turcomenistão, Cazaquistão, e estava chegando no Afeganistão. Osama Bin Laden era um agente anticomunista. Deu no que deu. Peraí, mas Osama Bin Laden sempre teve aqueles métodos. Sempre matou gente. Quer dizer que quando ele matava comunista, ele não era terrorista? Agora que ele matou norte-americanos, é terror? Quer dizer que terror é matar os meus? Vocês assistiram um depoimento na Comissão da Verdade do General Ustra? O militar que torturou um médico lá da região de Campinas. Vocês chegaram a ver essa questão da Comissão da Verdade? Que ele falou que a Dilma militou numa organização terrorista. Os militantes de esquerda da década de 50 e 60 no Brasil eram chamados de terroristas. Jango, coitado. Jango era comunista. E comunismo sempre foi associado a terror. Mas o que os militares dizem que nós tivemos no Brasil de 64 a 84? Uma ditadura? Os militares chamam o período de 20 anos que eles ficaram no poder de ditadura? Alguém sabe como os militares denominam esse período de 20 anos? Revolução. A Revolução de 64. Peraí, mas então revolução tem um sentido muito amplo. Porque se você pegar o MR8, que hoje de MR8 não tem mais nada, é um braço da juventude do PMDB, mas que na época era o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, era um braço armado de orientação maoísta. Se você pegar o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Então de um lado eu tinha uma revolução, do outro lado eu tinha uma outra revolução. Como é que é o negócio? Quem era de fato o revolucionário? Ou nenhum dos dois? Ou cada um se via a seu modo como revolucionário? Né? Quem era o ditador? Para os militantes de esquerda, o ditador era o Geisel, era o Médici. Para os militares, os comunistas queriam implantar no Brasil o quê? Uma ditadura do proletariado. E queriam mesmo, e estava previsto em escritos. O Marx fala disso. Se eles eram marxistas, eles não tinham como fugir da noção de ditadura do proletariado, a menos que eles optassem por parar no estágio do socialismo. Que o socialismo é precisamente isso, ele é um estágio que Marx prevê para preparar o comunismo e a ditadura do proletariado. O socialismo ainda é um estágio democrático. Na verdade, o que o comunismo pretende é inverter, por acreditar numa relação de poder de cima para baixo, é inverter essa pirâmide de cabeça para baixo e agora quem era mandado passa a mandar. O comunismo não é um regime democrático por excelência. Então não dá para falar que Stalin distorceu o comunismo. Ele fez o comunismo, ele fez a ditadura. Só não foi do proletariado. Foi a ditadura da burocracia que geria a União Soviética. O grande problema é que como que você vai fazer uma ditadura de muitos? Se muitos mandam, já não é uma ditadura. Né? É uma ilusão, ou é uma ilusão de que muitos mandam,
ou não é uma ditadura. Mas de ditadores, né, que eram educados por uma sociedade armadas, ainda persistem. O lema da nossa bandeira estaria em prática liberar a ordem e progresso. Não entendi. O que é? Desculpa. Se o exército, lá no 1974, dita a ditadura, o slogan da nossa bandeira estaria posto a dizer que é ordem e progresso. Será, Yuri? Mas a ordem de quem? Rapaz, a ordem... E o progresso para quê? O progresso tecnológico. Mas será... Aí a gente vai ter que voltar naquele tema. Será que progresso, evolução, está associado sempre a melhora? Eu sou a favor de tirar o poder do povo. Pois a gente conversa, Yuri. Em privado, é melhor. Mas assim, a questão é exatamente essa. Ordem e progresso, aparentemente todo mundo gosta de ordem, todo mundo quer progresso. Mas o que eu chamo de ordem, pode não ser o que você chama de ordem. E o que eu chamo de progresso, de avanço... Porque para mim a ordem só há na base da força. O que o Raul falava, por exemplo, o que eu como a prato pleno, pode ser o teu veneno. Né? Então, como as palavras e a linguagem é subjetiva, ela não é clara, nós temos aí um problema de interpretação. Todos querem a ordem, mas todos querem a sua ordem, né? E o seu progresso. Diga, Marília, você ia fazer uma intervenção? Exatamente, é um desejo positivista de eliminar o quê? A diferença, a pluralidade, né? Veja, tem que ser previsível. O progresso tem que ser previsível. É esse estágio, depois o próximo, tudo em ordem. Mas vamos falar um pouco do que é a nossa praia, que é ensino de língua estrangeira. Quem foi que disse que uma língua começa no verbo to be e termina no future perfect continuous? Por que eu não posso começar a ensinar inglês para um aluno do present perfect, para depois ensinar para ele o verbo to be? Porque o discurso didático pedagógico diz que eu tenho que partir do mais simples para o mais complexo. Simples para quem? Seu pai e sua mãe e sua sociedade, quando lhe ensinaram a língua materna, se preocuparam em te expor somente às estruturas simples da língua portuguesa? Tá vendo? Como é subjetivo? E vocês aprenderam português, são todos fluentes em português. Aliás, são multicompetentes em português. Falam várias línguas portuguesas durante vários momentos do dia. Né? Não vem com essa, eu sou mais fluente em inglês do que em português. Eu sei mais gramática do inglês do que do português. Não, todos nós sabemos mais a gramática da nossa língua materna. Nós podemos até não saber teorizar sobre essa gramática. Mas o uso, nós sabemos muito mais. Porque nós aprendemos isso de maneira natural, inseridos na cultura. Então aí você pega, por exemplo, o Laraia, voltando lá para ele, o bárbaro, o terrorista, o ditador, vai ser sempre o outro. Aquele que age por métodos diferentes dos meus. Que usa da força para valer costumes que são os seus. Várias vezes a mídia falava o ditador venezuelano Hugo Chávez. Ditador? Um dos argumentos para chamá-lo de ditador é que ele tinha ao seu lado as forças armadas. Mas dá para chamar de ditador um cara que a cada 2 anos se submete a um processo de referendo? Eu fico ou eu vou embora? O que a gente concebe por democracia? Classicamente, o que é democracia representativa? É o direito a quê? Direito de ir e vir e do voto. Os venezuelanos podem ir e vir da Venezuela à vontade? Sobre os cubanos pode até se questionar, mas os venezuelanos estão livres para circular, principalmente no Cone Sul. Certo, direito de ir e vir e o direito a voto. Os venezuelanos votavam? Votavam. Portanto, posso chamar a Venezuela de uma democracia? Por outro lado, fala-se também que numa democracia exista a não intervenção do Estado na imprensa, né? Que numa democracia todas as vozes têm que ser ouvidas. Então veja, é muito subjetivo. A Argentina, por exemplo,
ou o caso brasileiro, tanto na Argentina quanto no Brasil, o rádio e TV são concessões estatais. As ondas que circulam é tudo regulamentado pela Anatel aqui no Brasil, né? Ninguém pode... eu quero ter uma net rápida. Aí Yuri mora lá no Quatraque, eu pego, ligo a net para ele, boto uma transmissão via rádio e mando para minha casa lá no Parque Vitória, só porque eu quero. Não. Eu tenho que pedir autorização do governo. O espaço aéreo e as ondas eletromagnéticas pertencem ao governo e assim os canais de televisão. Mas se me pertencem, ao mesmo tempo eu não posso intervir. Porque diz a liberdade de imprensa que os meios de comunicação têm que ter liberdade para noticiarem como queiram. Bom, então se todos podem ter um canal de televisão, o governo também pode ter um? Vocês acham que a grande imprensa está feliz com isso? Porque um canal de televisão governamental é a voz do governo. O canal de televisão da grande imprensa vai reportar os interesses que ela representa. É discurso e contra-discurso. E o que interessa para a grande mídia? Que só exista o quê? Um discurso. Um discurso, sem contra-discursos. Porque a mídia se pretende o quê? A mídia tradicional se pretende o quê? Clara, isenta, transparente. Ao expor as pessoas a um contradiscurso, eu vou mostrar justamente o quê? A notícia pode ser dada de várias maneiras. Portanto, a notícia, o fato que a gente pensa, não, é verdade, eu vi no Fantástico. Olha, Zé Dirceu é um safado, eu li na Veja. Eu tenho um monte de amigo de classe média paulistana que reporta esse discurso diariamente. Não, porque o cara é um safado, porque eu li na Veja e tal. Joaquim Barbosa é meu herói. Joaquim Barbosa está herói. Até o momento em que ele contrariar algum interesse da grande mídia. Ou de uma grande corporação. Porque no fundo a gente já viu isso. No neoliberalismo, o que está acontecendo com o Estado? O Estado está aumentando de tamanho ou perdendo força? Perdendo força. Nós podemos até ter um governo que fale que não, o neoliberalismo não é a ideologia a se seguir e tal, mas nós vivemos em um mundo onde ainda está vigente o neoliberalismo. E, portanto, mundialmente nós estamos no contexto do neoliberalismo. E os estados perdem força e quem ganha força são as corporações. Corporações financeiras e midiáticas. Se tempos atrás, na época da regência trina, nós tínhamos Pedro II figurativamente no poder e José Bonifácio com o poder moderador, hoje no Brasil nós temos uma Dilma Rousseff no poder, Joaquim Barbosa presidindo outro poder, José Sarney, não é mais o Sarney, né? Agora é um outro tão safado quanto, não é o Jader. Quem é o presidente do Senado agora, gente? É Jader, não é? É um safado qualquer. Nós temos um presidente de cada um dos três poderes. Rapaz, isso é subjetivo meu. Essa parte você pode botar na minha conta. Tá? Não, essa daí eu concluí por experiência acumulada. É algum senador safado, com certeza. Mas, enfim. Existe um quarto poder no Brasil. No Brasil ou não, no mundo. E a gente já discutiu isso. Qual é o quarto poder? Nós delegamos a todos esses quatro os nossos poderes. Sabe quando nós exerceríamos o nosso poder? Na sociedade anarquista. Ou na sociedade alternativa. Utópica, impraticável, linda, porém impraticável. Esse seria o pleno exercício do poder popular. Na verdade, o anarquismo não é uma oposição do comunismo. Ele é o último estágio de desenvolvimento do sistema comunista. E o grande primeiro racha entre a esquerda foi justamente entre Karl Marx e Mikhail Bakunin, quando Bakunin formula que o poder corrompe, e fala isso claramente se reportando a Marx, que estava na presidência da Primeira Internacional Socialista, né? E afirmando que o mundo só será feliz quando não houver poder. Bom, poder sempre vai haver, mesmo nas tribos indígenas que não têm noção de Estado, mas elas têm divisão de poder. Mas, enfim, quem é o quarto poder no Brasil hoje no mundo?
É a mídia. É a grande mídia. Portanto, né, ditador, terrorista, vai depender de quem fala, para quem fala, em que contexto histórico. Sim. Os bárbaros eram considerados bárbaros para quem eles atacavam. Que destoavam dos meus. Exatamente. Hugo Chávez é ditador para um setor da imprensa mundial e para um setor também da população venezuelana, quase sempre de classe média bem criada. Para aqueles que ele amparou, podemos até discutir se foi assistencialista ou não, podemos até discutir também se aqui no Brasil Bolsa Família é ou não assistencialista, mas para aqueles que o governo efetivamente mudou a condição, Hugo Chávez é um libertador. Não tem nada de ditador. Então cada um vai ver, vai interpretar os sentidos de acordo com a história lhe permite fazê-lo. É isso que eu estou querendo colocar. E é por isso que até hoje tem gente de mais e de menos idade dizendo que talvez os militares tivessem sido melhores do que os civis. Depois a gente conversa. Fraternalmente. Certo, gente? Alguma dúvida a respeito? Sobre a loucura, sobre os processos de exclusão? Então, quando eu falo de loucura, eu não estou falando de loucura somente. Foucault usa a loucura como ilustração da diferença. Aquele que destoa socialmente. Ainda tem tempo? Como é que está meu tempo? Alguém controla para mim? Quantos? 15? Ah, que bom. Portanto, vamos supor, por exemplo, o muçulmano. O que é um muçulmano? Dentro do nosso padrão, como diz o Cacete Planeta judaico-cristão ocidental, o muçulmano é aquele que não é cristão e, portanto, não é de Deus. Percebe? Não é do meu Deus. Deus, que Deus? Para os romanos não era um Deus, eram deuses. Tem um filme muito bacana com o Woody Allen, chamado História do Mundo. Se vocês puderem, assistam. O Woody Allen ali faz vários papéis, um deles é de filósofo. Filósofo na Roma Antiga. E aí ele está na fila, pegando o salário e tal. Ah, qual a sua profissão? Ah, eu sou carpinteiro. Aí tantos gramas de sal, né? O salário vem da palavra sal, eles eram pagos em sal. Chega a vez do Woody Allen. Ah, seu trabalho. Ah, eu sou filósofo. Ah, tá, comediante. Tá, toma, né? Ou seja, filósofo e comediante era a mesma coisa. Ele era uma espécie de bobo da corte, um bobo do César, né? E aí o César pede que ele o divirta, né? Ele fala, ó, esses cristãos dizem que eles são tão pobres, mas tão pobres, são paupérrimos, que eles só têm um Deus para adorar. O que eu estou querendo dizer com isso é que para eles o padrão era ter vários deuses. E não ser de Deus era não adorar vários deuses, né? Era não se enquadrar. Para o cristão, aquilo que é pagão, aquilo que é politeísta, aquilo que reconhece várias divindades, não é de Deus e, portanto, não é válido de partilhar certos valores, né? Se você pegar o Estado e confundir o Estado com a religião, você corre o risco, por exemplo, de excluir certos grupos não cristãos. Em Fortaleza, perdão, Yurke. Não, o muçulmano ele é monoteísta. Ele é monoteísta, mas ele não acredita, se eu não me engano, a questão do muçulmano e do judeu também, eles não veem Cristo como o grande Messias. Ele vê como um dos, né? E que virá outro ou virão outros. Não sei te precisar agora. Mas eles, nesse sentido que eles não são cristãos, mas eles acreditam em Alá, que é o nosso mesmo Javé, que a gente não fala o nome, né? A gente só chama de Deus, né? Porque Deus é interditado. Não usarás o nome em vão. Ou seja, das cruzadas até Obama, o que vocês veem é que as pessoas se degladiam tentando sempre impor a sua cultura, a sua verdade, o seu Deus, a sua democracia ao outro. Por quê? Porque são sacanas? Não, porque de fato acreditam naquele modelo. Acreditam naquilo que estão fazendo. Pergunte a um soldado americano, doutrinado para lançar aqueles mísseis, em nome do que ele está lançando aqueles mísseis? Ele vai te responder que é em nome da democracia. Em nome do American Way of Life.
né? E da liberdade que leva o povo americano às nações que bombardeia. Agora pergunta para quem recebe o míssil se ele chama aquilo de liberdade ou de opressão. Pergunta para a gente, para os nossos pares, se muitos deles aprendem língua inglesa porque gostam ou porque são obrigados. Se eu fizesse essa enquete aqui e perguntasse quem faz inglês aqui porque é obrigado a ter uma segunda língua, eu tenho certeza que iam ter muitas mãozinhas levantadas. Eu nem vou me arriscar. Né? Agora também é preciso parar para pensar o seguinte: bom, já que eu tenho que fazer isso, então peraí, eu estou aprendendo uma língua, eu estou aprendendo sobre uma cultura, dá para fazer isso de maneira crítica e de maneira que eu me emancipe, em vez de eu comprar a identidade do outro para mim, sair por aí andando com a camiseta com as estrelas e as listras, como diz Gabriel Pensador? Dá, né? A gente pode usar esse conhecimento que a gente tem das sociedades anglófonas como o próprio mecanismo de questionamento deles e nosso, né? Dos processos culturais lá e cá, aderir ao que tem de bom e filtrar o que tem de ruim. Isso é o processo, né? Agora, simplesmente achar que a língua inglesa é mais bonita porque é mais sonora, ou que o francês é mais romântico porque faz biquinho, ou que o espanhol é mais sensual. Gente, isso é estereótipo. Isso é estereótipo. O grego sempre vai achar a língua grega muito mais bonita do que qualquer outra. Qual o hino nacional mais bonito que tem? Grande maioria de vocês vai falar que é o nosso. Agora, eu acho o nosso também muito lindo, mas se você escuta o hino italiano, dá vontade de dançar uma tarantela. Mas ninguém, nenhum brasileiro em sã consciência vai falar no meio da torcida brasileira: ah, que lindo que é o hino italiano. Vão te cobrir de porrada. Ou então vai cantar o hino do São Paulo no meio da torcida do Corinthians. Quer morrer, né? Enfim. Já discutimos isso, né? Isso aqui, em relação à questão de Honduras, eu vou até atualizar esse exemplo, porque Honduras já passou, já tem um pouco de tempo, vocês não devem lembrar mais. Mas, vocês lembram quando caiu o presidente de Honduras? Agora me fugiu o nome dele. Mas, pronto, o presidente do Paraguai foi derrubado por um golpe de Estado, né? Teve lá um problema com sem terra, paraguaios, né? Ele foi derrubado por um golpe de Estado. Qual foi a punição para o Paraguai? Capitaneada pelo Brasil? Excluiu o Paraguai do Mercosul, porque o Paraguai não era mais um regime democrático. E tem uma cláusula no regulamento do Mercosul de que é preciso ser um país democrático para que se faça parte do mercado comum. Qual foi a primeira argumentação da mídia? Ah, mas espera aí, mas o Brasil aceitou a Venezuela. E a Venezuela não é democrática. Mas o Paraguai sim é democrático, porque o exército derrubou um tirano. Ele apoiava sem terra, ele apoiava invasão no campo. Percebe? Como para cada um, democracia, o sentido vai... A gente usa mesmo em AD esse termo, o sentido vai flutuar. O que é democracia para mim não é democracia para ti. Quer ver? Por exemplo, xiita. O termo xiita. Na religião islâmica existem duas vertentes. Os xiitas e os sunitas. Quem é mais radical? Os xiitas, durante os anos 80, foram pichados como os mais radicais. Como os extremistas. A que grupo Saddam Hussein pertencia? Aos sunitas. Outro que é cria de quem? Dos Estados Unidos. Saddam Hussein era sunita. Ele foi financiado pelos Estados Unidos na guerra contra o Irã, né? Na verdade, os Estados Unidos financiavam os dois lados ali, os dois brigavam com armas americanas, né? Mas a partir do momento que Saddam Hussein começou a ser desinteressante, houve uma mudança nessa ideia de que xiita era radical, porque era justamente a minoria xiita e curda que Saddam oprimia, que o governo de Saddam oprimia. Mas eu lembro que nos anos 90, 80 é a mãe, eu não era dessa época. Nos anos 90,
E quando meus irmãos eram militantes nos anos 80, quando tinha um militante de esquerda assim muito radical, daqueles que falavam em revolução armada, queria jogar coquetel molotov na polícia, falava, fulano de tal é o xiita. Ah, aquele cara lá não chama ele, aquele cara é radical, ele vai estragar a manifestação aqui da xiita. Né? Aí a gente começou até a usar um termo, né, para falar do PSTU. Quando eu militava no PT, o PSTU saiu do PT, a gente falava, os caras também são radicais demais, são xiitas. Aí alguém falou, não, eles não são xiitas, eles são xaatos. Né? Ou seja, eles são piores do que um xiita. Né? Xiita estava associado a radicalismo. A partir dos anos 90, quando Saddam se tornou desinteressante, o xiita foi flutuando esse sentido, foi deslizando, ao ponto de xiita ser representado como aquele que sofre opressão da maioria sunita, que justificou a queda de Saddam Hussein. Né? Eles eram os extremistas, eles liam o Islã ao pé da letra. Agora não, agora são os sunitas que são os opressores. Osama Bin Laden, sunita. Saddam, sunita. Ahmadinejad, sunita. A gente discutiu isso, né? Que os sunitas, Bin Laden, etc., eles cumpriram um papel contra os comunistas. Entre um radical islâmico e um radical comunista, eu fico com o radical islâmico. E ainda faço um jeitinho dele não ser chamado de radical. Só quando ele não for mais interessante, eu volto a chamar de radical. Né? Não é que nem morfossintaxe, que o radical é sempre radical. Aqui não, radical flutua. E por que vocês acham que Foucault vai se preocupar com essas questões? Manicômio, presídio, tabu, sexualidade humana. Por que estudar tudo isso? O que isso tem a ver com o discurso, com a ordem do discurso, com a linguística? A loucura, a gente viu que a loucura é o quê? É uma coisa objetiva? Ser louco é algo objetivo? Ou é subjetivo? O louco vai se dizer louco? Vai se reconhecer como tal? Às vezes sim, às vezes não. Não é garantido. O preso vai sempre se declarar culpado e vai pedir, olha, por favor, me prendam, porque eu fiz uma besteira. Portanto, é subjetivo. Tanto é subjetivo que ele precisa, antes de ser preso, ir a julgamento. E o julgamento é um ato de interpretação subjetiva das leis. Os tabus também são da nossa ordem íntima de produção de sentidos. Então Foucault vai se preocupar com os processos de representação que levam à exclusão e com as instâncias que a humanidade criou para excluir. Bom, Foucault foi chamado por muitos de louco. Portanto, se interessou pela leitura. Olha aí o ato falho, que eu já ia recomendar a leitura da semana que vem. Pela loucura. Foucault era considerado meio um pinel mesmo das ideias, porque queria misturar filosofia com sociologia, com psicanálise, com linguística, né? E como Marília deve ter visto na postagem de ontem, isso parece um crime. Né? Um sociólogo, estudante de sociologia da UFMA, me afirmou claramente que não tem que ler psicanálise, nem fazer mais nenhum tipo de estudo sobre lógica matemática, porque ele vai ser sociólogo. Então, para que ler psicanálise? Para que saber sobre linguística? Tem que ficar no seu saber disciplinar. Ado, cada um no seu quadrado. Né? Então, Foucault, por querer juntar tanta coisa, era maluco. Não era acadêmico. Foucault não defendeu a tese de mestrado dele. Se recusou a jogar um jogo acadêmico. Foi mais coerente que a gente, que vive tentando provar por A mais B, que A mais B não prova nada. Não retomei a piadinha, né? Falei que a linguagem não é transparente e tal. Aí a gente, para fazer análise do discurso, faz projeto de pesquisa com objetivo, com metodologia, com considerações finais. Veja, a análise do discurso tem consideração final, mas eu disse que o discurso não é final, muito menos sua análise. Se vocês pegarem minha dissertação de mestrado, está lá, considerações finais, interrogação, dentro de parênteses. Como é que eu vou falar em considerações finais sobre redes sociais? Na época a rede social era o Orkut. Hoje o Orkut está velho, morto e enterrado. Hoje é Facebook.
E como que as minhas considerações podiam ser finais? Né? Mas a gente acredita que tem que aderir à metodologia positivista, porque é a única aceita. Porque é a única que vai te dar uma bolsa de mestrado ou de iniciação científica, se você se adequar à norma. Aí você vai provar por meio da linguagem, que não é clara, que não é objetiva, que não é nada disso, da maneira mais clara, mais objetiva e mais transparente possível, que a linguagem não é clara, objetiva e transparente. Ou seja, é provar por A mais B, que A mais B não prova nada. É provar usando o método que o método é furado. É um dilema, é uma contradição interna. E o que a análise do discurso mais ama são as contradições. É aí que a gente deita a contradição está para a análise do discurso como a carniça está para o cachorro. A gente rola em cima dela. Bom, enfim, a gente já tratou dessa questão da sexualidade. O ruim de não ser linear é isso. Ó, o slide bota a gente numa ilusão de linearidade e depois a gente se vê traído pelo próprio discurso. Já falamos, né, de como o homossexual era tratado mesmo hoje, né? Por exemplo, o meu brinquinho na orelha que eu retirei, né? Retirei coisa de 5 anos atrás, quando fui visitar papai, né? Porque papai era uma construção discursiva que eu não queria confrontar. Era um universo do interditado. Mamãe uma vez perguntou: Guilherme, o que você acha se um filho seu furar a orelha? Papai estava meio cego já, né? E eu estava sem o brinquinho, só com furo. Papai só fez assim: tá aí que eu ainda não tive filho, baitola. Nunca mais eu coloquei o brinco na orelha, mesmo meu pai já falecido, né? Vejam como é que era tratada a questão de um adorno, um simples adorno que você põe, como ele está ligado à ideia de homossexualidade, de falta de virilidade. Ser homossexual é não ser homem, é não exercer a tua masculinidade, né? Então, a gente já tratou um pouco sobre isso e como isso é um processo de exclusão. Vai tu no sertão do Ceará dizer, ou no sertão do Maranhão, dizer: olha, eu sou homossexual. Veja se você aceita. Vão dizer isso de ti. Você jamais vai dizer isso de ti, mas vão dizer pelas tuas costas ou pela frente. Tinha alguém que dizia... eu já tive um aluno que se dizia assim. Mas isso revela que mesmo naquela condição ele não se aceita. Quando ele anuncia: eu sou uma bicha, em vez de dizer eu sou um homossexual, ele compra para ele o estereótipo que a sociedade vendeu. Em Pinheiro tem uma banda, você deve saber, a banda Trisha, né? Tem um ex-aluno meu, Wellington, ele dança na banda Trisha. Ele é homossexual, mas ele se define como bicha. Portanto, ele é igualmente preconceituoso. Como a senhora negra lá da minha cidade, que eu acho que eu contei para vocês, né? Que vem agora a ser a sogra do meu irmão, que disse: eu não tenho minha filha para casar com um negro. Não quero que minha filha case com um negro. E ela é negra. E como que você explica isso? Portanto, homossexualidade, perversão, loucura, questões de raça, eles servem como manutenção do poder, né, de quem detém os dispositivos de produção, né, o contexto de produção do discurso, né. Mas hoje, na nossa sociedade, isso não é interessante. O que a nossa sociedade capitalista quer? Qual o objetivo de uma sociedade capitalista? Produzir o quê? Lula uma vez falou, acho que no seu segundo mandato já, que nós iríamos ver o milagre do crescimento. O que é o crescimento? Crescimento é o quê? Crescimento principalmente econômico. O que é crescimento econômico? É aumentar a quantidade daquilo que se vende e daquilo que se produz. Portanto, uma sociedade capitalista precisa produzir e vender. Qual é, depois da Fórmula 1, o segundo evento que mais atrai turistas, que aquece o comércio e que movimenta a economia de São Paulo? Um doce para quem adivinhar. Depois da Fórmula 1. Não.
At first I was afraid, I was petrified. Parada gay. Portanto, é interessante na sociedade capitalista que está se construindo, em cima do padrão da identidade, excluir os homossexuais? Eu respondo que não. Sabe por que não? Porque o homossexual faz o quê? Compra. É interessante excluir o jovem que quer ser comunista, fã do Che Guevara? Será que ele é tão ameaçador assim ao sistema capitalista? Não, sabe por quê? Porque ele compra. Ele compra boina. Ele compra camiseta do Che. Né? Tem até uma banda muito interessante, depois pesquisem na web, eles compuseram uma música, esqueci o nome da banda, mas eles compuseram uma música que chama Clichê Guevara. Virou um clichê a camiseta do Che Guevara. Né? Você vê isso no estádio de futebol. Bandeira do Grêmio com a silhueta do Che no Internacional. Faz sentido excluir o cara que é negro porque ele é negro? Sabe por que não faz sentido? Porque esse cara vai consumir CDs de música afro, ele vai, enfim, comprar camisetas que lembrem a África. Ele vai comprar camiseta escrita 100% negro, né? Todo mundo é nicho de consumo. Do socialista mais radical, do filhinho de papai que milita no PSTU de dia e de noite, dá uma volta de... Eu falo PSTU, mas pode ser no PT, no PCdoB também. Que milita em qualquer partido de esquerda, pronto. Ou que vota na Marina Silva, mas vive do dinheiro que o pai ganha, tirando minério do Maranhão na Vale do Rio Doce. Ou do playboy que sai para dar rolê de troller à noite, mas de dia milita na universidade, no partido que defende a luta armada. Ao militante do movimento negro, ao regueiro que fuma sua jamba, todos eles consomem. Portanto, todos precisam ser incluídos, e daí o discurso do politicamente correto. Ninguém pode mais ser discriminado, somos todos consumidores. Eu estou pagando. É todo mundo Lady Kate. Olha o Lobão, cara. Vocês já leram o livro do Lobão? Ou já ouviram falar desse livro do Lobão? Lobão era considerado um ícone da música popular brasileira, do rock nacional, no sentido rock engajado. De esquerda mesmo. O Lobão tem uma música que ele fez, chama Sob o Sol de Parador, que ele critica justamente, ele fala abertamente o que é democracia ao sul do Equador. E tá aí ele, chamando Bolsa Família de Bolsa Miséria, descendo o pau no governo do PT, ele que pediu voto no passado para Lula. Sabe por quê? Porque as pessoas se adequam ao mercado. O Titãs, cara. O Titãs era só música de protesto, lá gravando Roberto Carlos. Por quê? Porque a conta não fecha no fim do mês. O RPM frustrou todo mundo. Em 2002, a RPM voltou, pegou a letra de Alvorada Voraz, que é originalmente uma música de protesto, né? A Alvorada remete ao Palácio da Alvorada, e mudou um trecho, fez uma música incidental em que eles dizem Barbalho... Enfim, no original, que era censurado, era a época da censura, eles falam do escândalo das joias e o contrabando e um bando de gente importante envolvida. Enfim, eles mudaram e tal, Barbalho, Sarney, quem paga o jornal é a propaganda, pois nesse país é o dinheiro que manda. Eles voltaram, cantaram a música original como era na época da ditadura. O povo na plateia cantou o trecho que citava Sarney, mandou um belo ei, Sarney vai comer cupu, né? E Paulo Ricardo sobe ao palco e fala, não, eu sei que vocês queriam que a gente cantasse, mas é porque foi uma coisa que aconteceu ali, naquele momento, na gravação do DVD. Olha, para falar a verdade, Sarney foi o único que não nos processou porque a gente fez isso, quer dizer, ainda pegou leve com o cara. Por quê? Porque ele precisava do cachê, né? Porque ele precisava voltar para São Paulo, e ele sabia muito bem quem é que manda no Maranhão, né? Então, são essas coisas. Gente, na próxima aula a gente continua falando sobre os tabus, né? Mas guardem isso para vocês até a próxima aula. Tabu hoje em dia é ficar sem gerar, consumo e renda. Não tem mais espaço para o tabu na nossa sociedade. Se você não gerar receita, esse é o tabu.
Abraço.